Já estamos de volta para você aqui na tela da Band, 11 horas e 48 minutos. Chegou o momento do nosso quadro Fala Doutor, pode rodar a vinheta. No quadro de hoje eu recebo aqui o advogado Dr. Cauê Antônio Ferreira de Andrade, que irá falar sobre o processo de família. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, tá? Bom dia, obrigado pela oportunidade aí. Imagina, a gente que agradece a sua presença aqui para poder esclarecer dúvidas aí para o nosso telespectador. Claro, estamos aí. Bom, nós vamos então trazendo as informações aqui na tela. Vamos lá, doutor, pode chegar um pouquinho mais perto aqui? Isso, pode ficar por aí, isso, ótimo. Vamos lá, vamos colocando aqui na tela então a nossa primeira pergunta. Qual a diferença do divórcio consensual e do divórcio litigioso, doutor? Eu falo que às vezes o direito é mais simples do que parece, né? Aqui, você sabendo um pouco de português, a gente consegue identificar. Consensual é quando há um consenso, quando o casal não tem uma briga. Então, ele consegue terminar uma união conjugal sem briga. E litigioso é quando tem um litígio, quando tem uma briga. Então, consensual é quando as partes resolvem entre si e terminam uma união matrimonial. E litigioso é quando tem uma briga, quando precisa do judiciário entrar no meio e falar, peraí, eu vou resolver desse jeito porque vocês não estão conseguindo resolver sozinhos. Ou seja, o litígio é quando uma das partes ali não concorda, o outro fala não quero, o outro não é assim, a divisão de bens não vai ser desse jeito. Exatamente. Aí precisa entrar com uma ação judicial para poder amparar ambas as partes. Exatamente isso aí. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta, então, no nosso quadro Fala Doutor de hoje. Vamos lá. Como reconhecer meu divórcio no Brasil quando o divórcio foi feito em outro país? É legal a primeira pergunta ter sido antes dessa, por quê? Porque existe diferença entre o litigioso e o consensual. No litigioso, a gente precisa entrar com ação de reconhecimento de sentença estrangeira no STJ. Se for o caso de um divórcio consensual, ele pode ser reconhecido em cartório, como qualquer outro divórcio. Então, você chega no cartório e fala, ó, eu me divorciei em Portugal, preciso averbar aqui. Ok? O cartório faz isso sem precisar de judiciário. Agora, se foi um divórcio litigioso fora do país, precisa entrar com ação de homologação de sentença estrangeira no STJ e o STJ vai falar, ok, essa sentença é válida para o nosso direito. Então, pode anotar aí que vocês já conseguiram fazer o divórcio. Certo. Vamos para a próxima pergunta, então, no nosso quadro Fala Doutor de hoje. Posso manter o sobrenome do outro após o divórcio? E aí, doutor, como é que faz? Porque já mudou toda a documentação e a pessoa fala assim, olha, eu não quero mexer na documentação. Posso manter o sobrenome? Pode sim. O direito considera como fosse um direito da sua personalidade. Então, quando você assumiu aquele nome como seu, você tem direito de usar ele. Então, acabou a união, você não tem a necessidade de tirar. É usual nosso que se faça isso, mas não é obrigatório. Então, acabando a união matrimonial, pode sim manter o nome do ex-cônjuge no seu nome, o sobrenome, né? No seu nome, sem problema algum. A lei deixa fazer isso. E se acontecer, por exemplo, a pessoa separou, né? A companheira, no caso, geralmente, né? Ela usa o nome, o sobrenome, e ela quer continuar usando, mas o seu ex não quer. Fala, não, você não vai usar. Como é que faz? Aí ela é obrigada a retirar o sobrenome? Com a ordem judicial, esse ex poderia falar que ela está prejudicando o sobrenome dele, o nome da família dele, e aí, acionando o judiciário, ele pode obrigar ela a tirar. Mas isso é caso a caso, seria digamos que uma exceção. Certo. Mas é possível também esse caso. Porque geralmente, principalmente a maioria das mulheres, né, quando larga, a primeira coisa que quer fazer é arrancar o sobrenome do infeliz, né? Fala assim, eu não quero mais saber de usar o sobrenome dele. Geralmente é por aí. Vamos lá para mais uma pergunta, então, aqui no nosso quadro Fala Doutor de hoje. Tenho mais de 18 anos, mas não consigo me sustentar ainda. Posso pedir pensão alimentícia para os meus pais? É possível. É possível. Hoje, a lei não dá uma idade específica do tipo, ó, até os 18 anos você tem direito de receber a pensão alimentícia. Não, ela não tem. Então, hoje, o judiciário brasileiro, o que a gente chama de jurisprudência, né, que é a maioria das decisões dos tribunais, entende que, a partir dos 18 anos, para sustentar estudo, então, estou na faculdade, estou terminando o ensino médio, estou fazendo o ensino técnico, pode sim fazer esse pedido de alimentos, que a gente chama, pedido de alimentos. E ele, normalmente, vai durar até os 24 anos, caso exista essa comprovação de necessidade de pagamento de estudo. Caso contrário, daí em diante já fica muito mais difícil. Pode ser que uma exceção ou outra passe, mas é muito mais difícil. Certo. Vamos para a próxima pergunta, então, aqui no nosso telão.
Posso alterar o regime de bens que escolhi para o meu casamento, para qualquer outro, ou há alguma restrição? Por exemplo, casou, aí no meio do caminho falou, não, peraí, casamos com um total de bens, agora vamos mudar para parcial de bens. Isso pode ser alterado no meio do caminho? Pode sim. Se tiver um consenso entre o casal, é só chegar no cartório e pedir para alterar. É como qualquer outra coisa que tiver envolvido nesse casamento. Se um dos dois, sei lá, trocou de nome, enfim. É possível sim fazer essa alteração. E até uma curiosidade. A pessoa idosa que casar acima dos 70 anos, ela tem o que a gente chama de regime obrigatório, que é o regime de separação total de bens. Ok? Isso a lei determina. Em fevereiro desse ano, foi autorizado pelo STF que mesmo esse tipo de regime seja possível alterar depois. Então, casei depois dos 70, separação total de bens, mas eu não acho legal, eu quero trocar. Sim. Hoje, o judiciário deixa que a gente troque, mesmo nesse caso, que seria a exceção. Não é mais exceção, hoje ele está junto com a regra, no mesmo balde de todo mundo. Maravilha. Nath, temos mais uma pergunta? Vamos lá, então. Filho fora do casamento tem direito à herança? Ai, 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 essa pergunta, ela é pesada, doutor. Ela parece mais complexa do que é, na verdade. A resposta é mais simples. Hoje o direito não difere. O filho, digamos, o filho legítimo, né? E o filho ilegítimo que a gente tem, ele trata todo mundo igual. É o filho no casamento, o filho fora do casamento, o filho adotivo. São todos tratados da mesma forma pela lei. A única possibilidade de um filho ou de qualquer outro herdeiro sair de um rol de herdeiros, de uma herança, é se ele for declarado indigno. O que é indigno? É quando o judiciário entende que esse filho não deve mais receber. A lei descreve que, por exemplo, se o filho tentar matar o pai, ele vai ser declarado indigno por uma sentença depois. Tentar dar o golpe, ou não deixar o pai ou a mãe, enfim, usar o próprio patrimônio, ficar trancando ele em casa, por exemplo, isso pode ser que gere depois uma sentença declarando ele indigno e aí ele sai da herança. Mas não tem nada a ver com ser do casamento, fora do casamento ou até adotivo. Ou seja, tem filho dentro do casamento ou fora do casamento, não cometendo nenhum tipo de ato ilícito como esse, tem o direito à herança como os outros também. Como qualquer outro, no mesmo quinhão, mesmo patamar. Certo. Doutor, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, o Cauê Andrade, advogado. Muito obrigado pela sua presença, viu, doutor? Você. Até uma próxima, tá bom? Até mais. Valeu, obrigado.